nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Sexta-feira Santa. Um dia de muito silêncio, um dia de muita oração, um dia de muita reflexão, um dia de meditarmos a paixão de Jesus. Que seja um dia de profunda oração para você hoje. Vamos meditar Hebreus capítulo 4, versículo de 14 a 16 e capítulo 5, versículo de 7 a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por tudo aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Jesus foi provado em tudo como nós. De fato, ele assumiu a nossa carne. De fato, ele sabe o que a gente sofre, viu? Ele sabe. Foi provado, foi tentado. A Bíblia chega a dizer, mostrar para nós o momento que Jesus foi tentado pelo diabo. Ele não caiu no pecado. E a Bíblia deixa isso claro, com exceção do pecado. Ou seja, Jesus nunca experimentou o pecado. Ele experimentou tudo, menos o pecado. Então, eu e você já experimentamos muitos pecados, né? Já falamos mal de alguém, já mentimos, roubamos, fizemos tantas coisas. Mas, Jesus, isso ele não fez. Ele nunca pecou. Mas ele foi provado, ele foi tentado. Agora, em tudo isto, ele foi obediente ao Pai. E aqui está o grande ensinamento para nós. O que é o pecado? O pecado é uma desobediência. Gente, dentro da sua casa, você tem regras. Você fala muitas vezes pro teu filho mais novo, olha, você vai desligar essa TV tal hora, já não é hora de ligar mais TV, você vai dormir tal horas. Olha, você vai dizer pro seu adolescente, olha, eu não quero que você chegue em casa depois das 11 horas, depois da meia-noite, eu não quero, é a lei. Se ele chega depois, ele está desobedecendo. E aí desregula tudo, desregula a casa, desregula a união entre vocês, fere. O pecado é uma desobediência. Por quê? Porque Deus falou para não fazer. Deus falou para não fazer. E quando o pai e a mãe dizem, olha, não chega muito tarde em casa, não é uma regra somente por regra, é uma regra de cuidado, porque não é bom você ficar andando tão tarde na rua, isso não é bom. Então chega cedo em casa, filho. É perigoso a rua, não é hora, não é bom. Então veja, o preceito de Deus também é um preceito de proteção. Quando Deus está dizendo assim, olha, não peque contra a castidade, não mate, não roube, é porque isso é bom para você. Não faça isso, porque isso vai prejudicar você, vai prejudicar a sua vida. Agora, quando a gente comete um pecado, a gente está desobedecendo. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus.
Gente, olha que lindo isso. Ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Jesus não negou nada para o seu Pai. Jesus não negou nada para o seu Pai. Foi obediente em tudo. Gente, olha que lindo isso. Foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Nós precisamos aprender isso. Sermos obedientes em tudo. Não só em uma coisa ou em outra. Sermos obedientes em tudo. Foi atendido por causa da obediência. É interessante até mesmo, você se é um filho obediente ao pai, se você é um filho obediente à mãe, de repente o filho pede uma coisa, o pai dá, a mãe dá. Por quê? Filho, você é tão obediente que a mãe vai dar o que você está pedindo. O pai, você é tão obediente que eu vou dar o que você está pedindo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele foi atendido por causa da obediência. Ele não negava nada para o seu pai. E quando ele não nega nada para o pai não nega nada para ele. Gente, se nós não negarmos nada para Deus, Deus não negará nada para nós. Mesmo sendo filho, ele aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Preste atenção, ele aprendeu o que significa a obediência. Nós também precisamos aprender. A sua obediência se tornou causa de salvação. Entenda uma coisa, Adão desobedeceu. Jesus é o novo Adão, né? Diz Paulo. Então, o Adão desobedeceu e trouxe perdição. Então, se você quiser viver na obediência, se eu quiser viver na desobediência, eu vou me perder. O que causa salvação? Viver na obediência a Deus. Gente, isso é lindo. Ele é a causa, olha que lindo isso. Ele é a causa de salvação para os que também lhe obedecem. Se você, olha o que a Bíblia está dizendo, que se você aprender com Jesus, se você também obedecer Jesus, você também será salvo. Olha o que a Bíblia está dizendo hoje. Por causa da obediência de Cristo, ele desfez a desobediência de Adão. Nós fomos salvos. Agora, se você de fato quer ser salvo, você também precisa obedecer a Deus. Você precisa obedecer a Jesus e você vai receber salvação. Agora, se quiser viver na desobediência, você vai receber a perdição. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.